Estamos gravando, tá? Vamos ver aqui como é que estamos na nossa... Nossa aula. Vejamos lá. Semana 2, semana passada, né? Tá aqui a aula. Tem uma aula gravada aqui do conteúdo também, né? Que é uma aula que tem só 16 minutos. Reforça aí para quem participou, né? E temos uma atividade que eu coloquei essa semana. Peço que vocês façam essa atividade. Tá pequeno aí, né? Deixa eu fazer assim. Atividade da semana 1. Ela foi até semana que vem. Número bom aqui de pessoas que fez, ok. Se essa pessoa aqui que não fez ainda, ela pode fazer e mandar, só que ela vai ficar com... Ela não vai ficar como entrega no dia, então ela vai ficar como entrega em atraso. Quem entregou em atraso, né? Então não tem o mesmo valor. Lembrando que vocês têm que ter 80% das atividades entregues. Né? Então, se por exemplo, se a gente tiver 10 atividades, você tem que entregar 8. Mas se você entregar 8, as 8 atrasadas, não fica legal, né? Aí eu tenho que ver, avaliar bem. Mas se você entregar as 8 em dia, tá ok. Mas o ideal é que você entregue as 10 em dia, né? Atividade 2, eu vou até editar ela aqui. Ela é para você aprender a entender como um algoritmo funciona, né? Então, dado esse algoritmo aqui, né? Dado esse algoritmo aqui, acho que vocês, deixa eu copiar aqui ele e colar no bloco de notas. Fica melhor de vocês verem. Acho que alguns de vocês já devem estar pensando, mas professor, a gente já está vendo algoritmos na prática, né, direto, assim, exato. É uma metodologia minha de já mostrar os algoritmos, não necessariamente ir como no livro, né? Claro que os exemplos que a gente vai mostrando são simples, de entender o que é uma variável, entender o que é um operador de atribuição, entender o que é um operador de soma, de subtração. Algumas coisas que vocês já conhecem, da lógica mesmo, né? Da própria prática em matemática. Mas aqui você vai entendendo o que é que esse algoritmo faz, o que é que esse algoritmo, como é que ele funciona, né? E como aqui eu não estou pedindo para você desenvolver um algoritmo, mas eu estou pedindo apenas para vocês rodarem esse algoritmo aí na mente, qual é a ideia? A ideia é que você, dado esse algoritmo, você simule resultados de acordo com as entradas, né? Então você tem um algoritmo aqui que vai iniciar, vai ler dois valores, A e B, né? Vai ter uma terceira variável aqui que vai receber o valor zero, como eu já expliquei na outra aula. Em geral, esse sinal aqui, esse símbolo de setinha apontando para a variável, significa que o valor zero está sendo atribuído à variável C. A mesma coisa quando você diz x igual a zero, a mesma coisa. Mas isso aqui na informática, quando você, na programação, melhor dizendo, quando você faz isso na programação, o que é que está acontecendo de fato? Você está pegando o valor zero, atribuindo a uma variável C e colocando isso na memória do computador. Em algum lugar da memória do computador, mais especificamente nesse caso na memória RAM do computador, para quem tem esse conhecimento aí do que eu estou falando, vai ter uma variável lá, referenciada como C, com valor zero. Claro que isso aqui não é um código de programação. Isso aqui é, como eu falei na aula passada, uma coisa que a gente chama de pseudocódigo. Mas é isso que eu quero que vocês entendam, é a lógica, né? Mais na frente, vocês compreendendo pelo menos o básico da lógica, a gente vai aplicar isso em linguagem de programação. Mas até mesmo para vocês que estão aí cursando, a maioria aqui, né? Não é o caso de todos,
mas que estão cursando o ensino aí como é que eu digo? Estão ainda na escola, né? Cursando ensino fundamental, ensino médio, enfim. Alguns talvez estejam no ensino superior. Compreender essa lógica é muito bom para o seu próprio raciocínio lógico na solução de problemas. Então, o que é que o algoritmo está dizendo aqui? Ele está dizendo que enquanto a variável A, for maior ou igual à variável B, eu vou fazer isso aqui. Veja que essas duas informações aqui, essas duas ações, elas estão dentro de um bloco. Que bloco? Bloco do enquanto. Né, ó? Veja que a gente chama de indentação. Elas estão na mesma indentação aqui, ó. Ela funciona até que B seja maior do que A. Ou seja, enquanto A for maior ou igual a B, eu vou rodar isso aqui. Eu vou fazer isso e fazer isso. Vou para o fim do enquanto. Isso é um laço de repetição que a gente chama. Esse código ele fica repetindo aqui. Ele fica se repetindo até que essa condição seja falsa. Enquanto essa condição aqui, esse teste for verdadeiro, ele vai ficar rodando isso aqui. É um cuidado que a gente tem que ter nos laços de repetições, que é não deixar com que isso se torne infinito, né? Porque enquanto for verdadeiro e A for sempre maior ou igual a B, eu tenho que fazer de alguma forma que A não seja sempre maior ou igual a B. E quem é A e quem é B? Veja, A e B são valores que você recebeu no início do código. E aí, depois eu digo lá, ó, teste esses valores. Eu não vou fazer a questão aqui para vocês. Mas vocês vão testar. Vocês vão fazer como? Vocês podem usar um bloco de notas. Vocês podem usar até o Excel. Eu vou abrir outro bloco de notas aqui. E vocês vão dizer A igual a 10. A igual a 10. B igual a 2. Não é isso? Aí vocês vão sair dizendo, ó. Bem, beleza. E C? C igual a 0. Posso fazer assim? Posso. Na minha linguagem, se eu quiser, eu faço assim. Assim mais rápido. Na minha linguagem, essas três variáveis têm esses três valores nesse momento aqui. Aí eu vou olhar, A é maior do que B? É. Então você vai subtrair B de A e colocar o resultado em A. Então você vai fazer o quê? Vou pular aqui. Vou dizer, bem, subtraindo B de A vai ser igual a 8. Beleza. Já que A é igual a 8 nesse momento, B é igual a quanto? B continua sendo 2. E C? 0. Depois, some 1 a C. Eu vou mudar logo aqui. Vou dizer, na primeira rodada aqui desse enquanto, aí eu vou dizer, no primeiro laço de repetição do enquanto, cada um vai fazer do seu jeito, né? Aí você vai entendendo como funciona o algoritmo. A é 8, B é 2 e C é 1. Né? Aí no segundo laço, A é maior do que B? É. E aí você faz. A vai receber quanto? A agora vai ser 6. B vai ser 2. E C? Quando ele executar isso aqui, ó, vai ser 2 também. Fim do enquanto. E eu continuo. Aí eu vou descrever aqui. Segundo laço de repetição. Tá? E você vai fazer isso. E aí, no final, eu quero que você me diga o quê? Teste esses valores. E eu nem coloquei aqui, né? Mas descreva. Não. Crie
no laço de repetição. Eu acho que eu não tô... Desculpa, galera, eu já me lembrei de uma coisa. Tá gravando aqui. Ah, tá mostrando a tela, né? Eu pensava que não estava mostrando, desculpa. Então, apresenta os valores das variáveis para cada iteração no laço de repetição. Que é isso que eu estava fazendo. Identifique a função do algoritmo. E identifique a função do algoritmo. Ou seja, você vai me dizer o que o algoritmo vai fazer. O que é que esse algoritmo está fazendo? Tá? É isso aí. Vamos para a semana 3 aqui, depois eu coloco esse vídeo, mas vamos voltar aqui para a aula prática. Então, tudo isso aqui a gente já estudou. Já estudamos também o problema das canetas. Estudamos isso aqui, não foi? E isso aqui é exercício. Aqui uma revisão do que a gente já estudou. Um algoritmo representa um caminho de solução para um problema. Características de um algoritmo: representar uma sequência de regras. Tá? Essa é a hora de vocês tirarem dúvida dessa primeira parte aí, dos conceitos do que é um algoritmo. Outra característica: as regras devem ser executadas em uma ordem pré-estabelecida. Possui um conjunto finito de regras. A sintaxe resume as regras. As regras devem possuir um significado e ser formalizada, ter semântica e ser interpretado. Né? Aplicabilidade não computacional, ou seja, isso que eu estou fazendo aqui, descritivo, ou por fluxogramas, ou pode ser um algoritmo computacional, aquele que a gente faz numa linguagem de programação. Né? Esse exemplo aqui eu posso rodar ele ali no Python depois, só para mostrar para vocês como ele funcionaria. Propriedades. Valores de entrada, que pode ser nenhum valor ou mais de um valor. É o caso de A e B ali. Valores de saída, que pode ser um ou mais. Finitude, ou seja, todo algoritmo tem início, meio e fim. Tem passos elementares, ou seja, não deve haver diferenças de interpretação. O que é que eu estou querendo dizer? Independente de quem vai rodar aquele algoritmo, se é eu ou se é você, a interpretação é uma só. Não é subjetivo, é objetivo. O que ele vai executar ali vai ser o mesmo resultado sempre. Ah, mas eu interpreto que ele está fazendo isso. Não, ele está fazendo uma coisa, não existe a sua interpretação. Se a sua interpretação estiver diferente do resultado que ele vai mostrar, a sua interpretação do algoritmo está errada. Ou o algoritmo, você está pensando que ele faz algo, mas ele está mal programado. É a ideia do problema agora, né? A interpretação. O que é que aquele algoritmo que eu estava mostrando para vocês faz? Né? Vocês podem interpretar. Não, professor, eu interpretei que ele está fazendo uma soma. Não, cara, ele não está fazendo uma soma. Bora provar? Bora. Bota aí o 10 e o 2. Vê qual é o resultado final dele. Se não for 12, ele não está fazendo uma soma. Não, mas ele diz que está fazendo uma soma. Então, ele está programado incorretamente. Então, aí você precisa corrigir. Ou seja, a saída deve estar coerente com a entrada. Ou seja, se ele diz que está fazendo uma soma, você bota um 10 e bota um 2, tem que sair 12. Bota um 5 e bota um 15, tem que sair 20. Bota um 3 e bota um 8, tem que sair 11. Né? E ele tem estruturas de programação. Essas estruturas podem ser sequenciais, de decisão ou de repetição. A gente aqui, mesmo sendo já na nossa terceira aula, como vocês perceberam, a gente já estudou essas três estruturas. O normal, hoje, inclusive se você entrar no curso de computação, primeira disciplina que você vai assistir aula, que é Introdução à Programação, ou Algoritmos e Lógica de Programação, e uma disciplina de Introdução à Programação, você vai estudar comandos sequenciais, que é aquele comando que você vai fazendo passo a passo, né, sequencialmente. Não tem desvios. Não tem desvios.
Você bota A igual a 10, B igual a 20, C igual a A mais B. Pronto, sequencial. Tem a decisão, ou seja, que a gente já usou. A gente faz um teste, né? Se A for igual a B, faça isso. Se não, faça aquilo. Isso é uma decisão. E tem a repetição, que é o que a gente acabou de fazer. Enquanto isso for verdade, vá repetindo. Enquanto for verdade, vá fazendo. Repita aquelas estruturas sequenciais ali, ou repita aquela estrutura sequencial seguida de uma decisão, ou repita outra repetição dentro. É possível e é muito usado. Tá? Por exemplo, aqui no nosso exemplo, a gente tem aqui uma estrutura de repetição, né? Esse enquanto. Enquanto A for maior do que B, vá fazendo isso. Mas perceba que em algum momento A não vai ser mais maior do que B. Por quê? Porque nessa linha aqui, a toda hora, eu estou fazendo o quê? Eu estou dizendo B subtrai-se de A, ou seja, A vai receber A menos B. A vai ter o valor de A menos o próprio valor de B. Em algum momento, A vai ser menor do que B. Nem que demore, mas vai ser. Beleza? De Creuza? Quem não está no grupo aqui, eu vou ver como é que a gente faz. Eu vou mandar hoje outro e-mail para todo mundo que se inscreveu, para evitar alguém. A gente não perder tempo, não vou fazer agora, vou fazer quando terminar a aula. Para quem está no grupo, por favor, me lembra. Professor, lembra de mandar um e-mail para os outros, pessoal. Com o link do Classroom, o link do grupo e o link dessas aulas. Beleza? Para eu não esquecer. Esse curso é um curso em parceria com a escola New Way, tá? Agradeço aqui. Mas ele é aberto, tá? Qualquer pessoa pode fazer. Tá? A preferência são os alunos da escola, mas a gente tem vaga ainda aí. A gente tem vaga para mais gente, né? Continuando, pessoal. Hoje a gente vai estudar agora o algoritmo 11. Calcular o MDC entre dois números. Olha aí, o que vocês estão acostumados a fazer. Vamos rodar esse algoritmo aqui. Né? O que eu vou fazer aqui agora é o que vocês têm que fazer na atividade 2, só que com outro algoritmo. Então eu vou usar o Excel. Para isso, para facilitar, beleza? E vamos rodar esse algoritmo aqui agora, para a gente entender como o algoritmo funciona. Eu acho que a melhor forma de você aprender a programar é você ver programas prontos, ver algoritmos feitos, executar esses algoritmos na mente e entendendo eles, e aí de tanto vocês verem isso solucionados, vocês começam a ter soluções próprias para outros problemas, né? É assim que eu entendo. Então, bora lá. Eu vou aumentar aqui, né? O algoritmo de Euclides. Vamos lá. Ele está dizendo o seguinte. Eu vou resumir aqui só as variáveis. Lê os valores de x e y. Então, eu vou botar aqui x e y. Eu vou botar dois valores, tá? Vou dizer que x, tá assim, x igual, y igual. Vou dizer que x é igual a 30. Y igual a 20. Beleza? Aí ele diz assim, ó, vai ter uma terceira variável, R. Se não estiver dando para vocês enxergarem bem aí, me avisem. Que é o resto da divisão. Preste atenção, mais um operador aprendido. Essa é a minha prática. Vamos direto nos algoritmos e vamos aprendendo as coisas com aprender dos algoritmos, tá? Para não parar uma aula, gente, isso aqui é o resto da divisão, ó, calculou, é assim que funciona. Não, vamos direto, vendo já os algoritmos, para depois eu ir para ver algoritmos, não. Vamos direto. Então, isso aqui, gente, já aprendendo agora é o quê? Esse símbolo de percentagem, quando você vê isso aqui, geralmente em muitas linguagens de programação, não sempre em todas, algumas utilizam outros símbolos, tá? Mas nesse caso aqui é o resto da divisão, é tanto que eu coloquei resto da divisão de x por y.
O que é o resto da divisão? Ó, resto da divisão, o resto da divisão, eu posso usar um percentagem. Em algumas linguagens de programação utiliza-se mod, né? Por exemplo, o Excel utiliza isso aqui. Vou chamar isso de R. Tá? E posso usar o próprio Excel aqui. Eu não preciso que vocês saibam usar o Excel. Mas eu acho que no Excel é dessa mesma forma. Deixa eu ver. É não. Tem uma função, eu acho. No Excel é diferente. Deixa eu me lembrar aqui. Tá aqui no Google, que eu não estou lembrado agora. Mod, é a própria mod, né? É a função mod. Você dá uma olhadinha aqui, ó. Ele diz como funciona uma função. É o número obrigatório, que é o número para o qual você deseja encontrar o resto. E divisor obrigatório, o número pelo qual você deseja dividir o outro. Né? Então, por exemplo, aqui, né, quando a gente bota mod de 3 por 2, dá 1, né, que é o resto da divisão. Eu, inclusive, tinha botado aqui, né, e não testei. Então, mod de x, que no caso aqui esse B, né, 30, por esse. Então, o resto da divisão de 30 por 10, por 20 é 10, né? Porque dá 1, a divisão dá 1 e sobra 10. É isso, tá? Então, R é quanto? R é 10. Que R... Opa, deixa eu voltar para cá. Se não tiver bom, pessoal, a imagem aí, fala para mim. R é 10. Então, quando R é 10, depois X é quanto? X é Y. X recebe Y. Eu vou jogar isso para cá, tá? Aí depois X é igual a quanto? É igual a Y. Quanto é Y? 20. Então, X igual a 20. Depois, Y é R. Olha o algoritmo. Estou executando o algoritmo. Y é igual a R. Y é igual a 10. Tá? Então, perceba. No primeiro ciclo, X era 30, Y era 20. Quando eu entrei na repetição aqui, eu vou pintar de amarelo, R foi 10. Tá? Esse amarelo é o laço de repetição. X 20 e Y 10. Ó. R10, X é Y, que é 20, e Y é R, que é 10. Perceba que aqui ele já disse o quê? O enquanto Y for diferente de zero. Enquanto Y for diferente de zero, você vai fazer aquilo ali. Veja que Y era 20 e agora Y é 10. E Y diminuiu exatamente o valor de R. Uma coisa eu já sei. Que Y, aparentemente, vai estar sempre diminuindo. Agora ele é 20. Agora ele é 10. Ele vai passar pelo teste do enquanto. Ele vai entrar aqui de novo. Já que ele entra de novo, né, ele chegou aqui, ele volta. Quando ele volta, eu vejo que ele é diferente de zero. Verdadeiro. Então eu entro de novo no laço. Então eu digo R é igual. Aqui eu já vou pintar de outra cor. É o segundo laço, tá? R é igual a quanto agora? Ao resto da divisão de X por Y. Se eu der um Ctrl C aqui, Ctrl V aqui, ele já vai dizer que R é zero. Que nada mais é do que o mod, né, aqui usando o Excel, de 20 por 10. Você faz isso de cabeça, né? Quanto é 20 dividido por 10? 2. E o resto? Zero. R é zero. Em algum momento o R vai ter que ser zero em algum momento. Olha a lógica. Por que R em algum momento vai ter que ser zero? Porque Y recebe o valor de R. E esse laço aqui só vai parar quando Y for zero. Então, obrigatoriamente, Y em algum momento vai ter que ser zero. Ou seja, se Y recebe R,
R em algum momento vai ter que ser zero. Se isso não acontecer, se y nunca for ser zero, eu vou ficar infinitamente aqui nesse laço. Só não fica infinito se a memória acabar, faltar energia, né? Senão ele fica lá rodando. E x? X é y. Y é 10. Então x é 10. E y? Y é R. 0. Legal, né? Agora, y vai entrar de novo? Não. Y é 0. Enquanto for diferente de 0. Então ele já pula tudo isso aqui, vem para cá e exibe para o usuário o MDC que está em X. MDC. Quem quer me explicar aqui o que significa a função? Porque preste atenção numa coisa, gente. Não é programação não é aprender sintaxe de uma linguagem, tá? Programação, ou seja, que está onde? Está em X. Programação não é só saber de lógica, ser muito bom em lógica. Eu sei resolver problemas complexos. Programação é entender o problema também. Você precisa entender o problema. Se eu chegar para um cara que sabe Python detalhadamente, sabe programar em Python como ninguém, sabe da sintaxe, conhece a sintaxe, tem decorado o livro de Python na cabeça, sabe muito de lógica, assim, tal, o cara sabe um pensamento rápido, é uma máquina ali, é o ChatGPT programa. Mas se ele não souber o que é o MDC, ele não resolve o problema. Vocês compreendem o que eu estou dizendo? Então, aqui eu dei uma solução para o problema. Mas, se eu não sei o que é o MDC, talvez eu só vendo isso aí rodando, talvez eu seja uma máquina. Cuidado para vocês não se tornarem uma máquina. Fazer só isso aqui. Isso aqui é 20, isso aqui é 10, isso aqui chegou a 10. Vocês têm que entender a lógica. Né? Eu sei o que é o MDC e eu entendo o que é a lógica, o que é que está sendo feito aí para chegar nesse resultado. Mas eu poderia perguntar, que outra solução poderia ser utilizada para calcular o MDC? Imagine que o MDC que divide x e y e o resto é igual a zero. Né? O MDC é que divide x e y e o resto é igual a zero. Ou seja, 10 consegue, né? Dividir 30 dividido por 10, o resto é zero. 20 dividido por 10, o resto é zero. Aí você pode dizer, beleza, quais são os números? Vamos pensar agora aqui. Outra solução. Aí eu vou vir para cá. Bem, agora eu já sei o que é o MDC. O MDC é um número que eu quero que divida pelos dois números que eu dei de entrada e o resto seja zero. Beleza, eu botei 30 e eu botei 20. Beleza, 1 resolve o problema? Resolve. 30 dividido por 30 dividido por 1, o resto é 0. 20 dividido por 1, o resto é 0. Mas não é o maior. 2, resolve. 3 não resolve, não é isso? 4, 5, resolve. E 10. Se eu tiver errado, me corrijam, tá, gente? Posso ter pulado algum. 11 não resolve. Nenhum número acima de 10 vai resolver por causa do valor de 20, né? O 15 até resolve por 30, mas não resolve por 20. Bem, estou desenhando meu problema. Como é que eu resolvo o problema do MDC? Eu entendi a lógica. A lógica é a seguinte. Eu tenho que ter um número que eu consiga dividir pelos dois números que eu estou testando, A e B, e que o resto da divisão seja igual a zero. Só que esse número tem que ser o maior possível, não é assim? Se eu não tiver errado, é o máximo divisor comum, não é isso? Corrija que às vezes a gente faz o material sem querer errado, né? Mas
Tá certo, não tá, galera? Tô testando aqui vocês. Cadê? Isso é questão de Enem, né? Quem tá aí? Se alguém quiser fazer comentários, é bom, tá, galera? É bom comentário. Beleza, então o que é que eu vou fazer? Cara, eu tenho que fazer um jeito de testar todos os números que eu posso. Pense comigo, eu estou tentando uma outra solução. Eu quero fazer um jeito de testar todos os números que eu posso testar e verificar se ele é maior do que se a divisão por eles, pelos dois é igual a zero. Beleza, vamos lá. Primeira coisa, aí eu posso testar. Bom, vamos testar todos os números. 30, eu tenho 30 e tenho 20. Então eu vou testar o número 1, 2, 3, 4. Será que eu fazendo isso aqui seria uma solução? Testar o 1, testar o 2, testar o 3. Bem, vamos lá. Vou abrir o bloco de notas. Como é que eu... Mania que eu tenho de escrever tudo. Como é que eu trabalho? Bem, eu posso fazer A, leia A, né? Leia, esse é o meu algoritmo, né? Leia A, leia B, posso fazer. Olha esse jeito, tá, gente? Primeiro número, vou chamar de MDC, recebe 1. Aí eu faço resto de A. Olha esse jeito bem tosco, tá? Resto de A dividido por B, eu vou fazer assim. Resto de B por MDC. Estou considerando que 1 é o máximo divisor comum. Bem, isso aqui deu 0, isso aqui deu 0. Aí eu vou fazer se... Eu vou fazer resto A e o resto B, porque os dois tem que dar 0, né? Aí eu posso dizer se resto A e resto B for igual a 0, eu posso escrever assim, tá? Aí é porque o MDC pode ser ele, né? Ah, mas eu tenho que testar de novo, né? Então, peraí. Então, eu vou fazer MDC agora é igual a 2. Olha que loucura. Eu ia fazer desse jeito, gente. Faz sentido. Testar número por número, escrevendo. Pelo que vocês já sabem, não. Né? Eu vou fazer. Eu poderia fazer assim. Olha que loucura, tá? Se ele for 0, você vai testar agora com 2. Certo? Aí o resto A vai receber a mesma coisa. Isso aqui, né? Resto A vai receber o resto da divisão de A por MDC. MDC agora é 2. Eles vão continuar sendo 0. Aí eu vou fazer outro se aqui, ó. Se resto A for 0 e resto B for 0, e vai ser, né? Porque se eu considerar que isso aqui é igual a 30 e isso aqui foi igual a 20, vai ser. Né? Eu vou ter que estar fazendo isso aqui até 20, 30, ou seja, esquece isso aqui. Não é uma solução. Pensa comigo. Eu quero testar todos os números. Mas vem cá. Eu só preciso testar os números que dividem os dois. Então eu posso fazer o seguinte, faça,
Não, eu posso fazer assim. Ó. Faça um valor, uma variável i, igual a 1 até 30. Ah, mas eu vou botar fixo? Eu não posso botar fixo. Porque eu já sei que A é 30, né? Mas eu não sei qual o valor que o usuário vai me colocar. Então eu vou dizer, então faça de 1 até A. Por quê? Porque eu vou testar todos os valores de 1 até 30. Mas aí você pensa direitinho, bem, não faz sentido. Eu já vou tentar uma solução melhor, né? Por que eu botar até A? O MDC não tem como ser maior do que 20. Possível. Poderia até ser 20. Se aqui fosse 40, por exemplo. Né? Mas impossível. Então eu não vou até A, eu vou até B, que é o valor menor. Ah, mas quem é o valor menor? Não sei. Eu aqui estou sabendo porque eu já estou lhe dizendo que é 30 e 20, mas o que é que o usuário vai me mandar? Não sei. Então eu vou perguntar, se A menor do que B, eita, já estou escrevendo tá assim mesmo. Se A menor do que B, eu posso dizer isso aqui, ó. Se A for menor do que B, menor igual a A. Pronto, já sei quem é o menor. Se não, menor igual a B. Se forem iguais os dois valores, não tem problema, ele vai pegar o próprio valor. Então aqui eu vou até menor. Veja, já estou fazendo outra solução. Eu vou de I valendo 1 até menor. Isso é uma forma de repetir também o laço. Certo? Então, eu vou de 1 até menor. 1 vai ser 1, 2, 3, 4, até o valor da variável menor. Tá? Estou construindo aqui o algoritmo. Veja a lógica que eu estou criando na minha cabeça agora. Tá? É uma diferente que a gente pediu, né? Então, eu tenho aqui que é 1. O que é que eu vou fazer com 1? Eu vou pegar o resto da divisão. Desse valor por esse. O resto da divisão vai ser resto de quem? De A por I. Né? E eu posso também calcular aqui resto A. Quem não estiver acompanhando, me diz, galera. Não adianta você estar só com a câmera ouvindo minha voz, né? Tem que estar prestando atenção aqui. Isso aqui é muita atenção. E resto B, por exemplo. Então aqui eu estou tendo o quê? Dois restos. Né? Primeira divisão. Aí eu digo, dentro desse laço aqui, né? De faça isso aqui, o valor I valeu de 1 até não sei quanto. Veja que esse laço de repetição aqui, galera, é um laço de repetição que eu sei quando começa e eu sei quando termina. Esse aqui não tem perigo de ir para o infinito. Porque eu estou dizendo, ó, ele vai variar o valor de I de 1 até o valor menor. E menor foi essa variável calculada anteriormente aqui. Então, I é 1. 1 até menor. Quem é menor? Não sei. Se for 30 e 20, vai ser 20. Se for 50 e 10, vai ser 10. Ele vai calcular aqui menor anteriormente. Então, ele vai pegar A, vamos fazer nesse exemplo, que é 30, tirar o resto da divisão por I, que é 1. Começou com 1. O resto vai ser 0. 30 dividido por 1, o resto é 0. 20 dividido por 1, que é o valor de B, o resto também é 0. Beleza? Então, o resto de B é 0. São duas variáveis diferentes aqui. Então, eu vou fazer um teste agora. Bem, se as duas forem 0, pode ser que eu tenha encontrado o MDC. Então, eu digo, se resto A e resto B iguais a 0, essa é a minha lógica. Veja que eu estou sempre identando aqui, entrando, né? Ó. Vou botar um 2 pontos aqui só para vocês irem se acostumando com Python. Essa é a minha linguagem, né? Inclusive, se eu jogar isso aqui no chat GPT, ele entende e cria isso aqui em qualquer linguagem de programação. Se resto A e resto B iguais a 0, o que é que você vai fazer?
Você vai dizer que MDC vai ser quem? Vai ser I. É 1, né? Tá, então, tudo bem. Vamos lá. Vamos ver se isso vai funcionar, né? Sair do se, vou botar aqui fim do faça. Aí ele vai para I igual a 2. Menor é quanto? Menor é 20, né? Pelo nosso cálculo. Professor, Opa, pode falar. qual é o site que a gente usa para fazer essas linguagens? Espera aí, vice. Deixa eu... Porque o áudio é bem baixinho aqui. Mas vamos lá. Qual é o site que o quê? Que a gente usa para fazer essas linguagens. Beleza, vamos lá. Aqui eu estou escrevendo em pseudocódigo, tá? Ou seja, aqui eu estou escrevendo em pseudocódigos. Pseudocódigos são códigos, né, que de certa forma não executam em linguagem nenhuma. É como se fosse uma linguagem minha. É apenas para eu entender e resolver o problema. Normalmente, quando eu vou resolver um algoritmo, eu faço essa lógica e depois mando para uma linguagem de programação. Ok, linguagem de programação tem várias. Porém, eu disse que os exemplos que a gente vai usar aqui, quando a gente for usar uma linguagem de programação, será em Python. Como é que vocês podem fazer testes em Python? Como eu fiz nas últimas aulas. Abrem o Google, escreve lá, ó, Colab Google. Vocês vão entrar nesse site aqui, Google Colab, logado em uma conta. Vocês podem criar um new... Vocês podem criar aqui um new notebook, que é um caderno de anotações, né? E vocês vão ficar com esse código rodando e ele já, por padrão aqui, ele já abre um em Python. Ele já tem o Python instalado, você não precisa configurar nada. Para aprender a programar, isso aqui é o ideal. Você não precisa se preocupar com configuração de instalar Python no seu computador, nada disso. Aqui você pode mudar o nome do arquivo, você pode botar aqui, por exemplo, aula de 7 de maio de 2025. E aqui você pode começar a codificar. Por exemplo, eu posso dizer aqui, ó, A igual a 10. E rodar. Pronto. Só disse que a variável A era igual a 10. Ele vai demorar um pouquinho porque é a primeira vez, tá? Só estou dizendo que a variável A é igual a 10. Agora eu digo que B é igual a 20. Tá até demorando muito. Às vezes a internet. Não demora assim não, tá, gente? É para ser rápido. É para ser assim. E aí eu posso dizer que soma recebe A mais B. Pronto, rodei. E aí, fez nada, porque eu não pedi, eu só gravei valores em variáveis aqui. Aí eu posso dizer aqui, então, opa, peraí, eu quero mostrar na tela o resultado dessas variáveis. Print, aí você começa a aprender a linguagem, aqui eu estou programando em Python. Aí eu não posso botar printer, eu não posso fazer printer, não vai funcionar. Eu tenho que fazer print. Eu não posso escrever imprimir, ele não vai entender. Eu tenho que fazer print. Aí onde você aprende a programar em Python. Aí eu abro o parênteses e escrevo A. Opa, apareceu um 10 aqui. Ó. Print. Abro o parênteses e escrevo um B. Opa, apareceu um 20 aqui. Print. Abro o parênteses e escrevo o valor da variável soma. Opa, apareceu 30 ali. Então A é uma variável que vale 10, B vale 20 e soma é a soma dos dois. E aí eu posso começar a personalizar meu print aqui. Posso dizer o valor de A é. Aí eu assim, por que é assim? É a sintaxe. O valor de A é 10. Vou até tirar isso aqui. O valor de A, ou seja, isso aqui é um texto, porque está entre aspas duplas, veja que fica vermelhinho. Aí eu boto uma vírgula para separar o que é texto de uma variável, ele entende assim, e A é o valor da variável. Se eu mudar isso aqui para 30, o valor de A é 30,
aqui agora é 20, B é 20, e aqui agora é 50. Né? Eu posso continuar e fazer até de... posso escrever assim. O valor de B já escrevi de uma forma diferente, porque eu aprendi que na linguagem existe um estilo de impressão que pode ser usado nesse print, nesse comando aqui. Inicialmente eu chamo de comando para ficar mais fácil vocês entenderem. Dessa forma, onde tudo fica entre aspas duplas, ó, tudo. Mas quando eu tenho uma variável, quando eu quero pegar o valor de uma variável, como é o valor de 20 aqui, e eu quero botar esse valor aqui dentro desse texto, eu uso dessa forma entre aspas, entre chaves. Eu não posso botar assim. Ele já não vai entender. Porque se eu botar assim, ó, ele vai dizer o valor de B é e vai imprimir. Tá? Eu tenho que botar entre... Por quê? Porque é a sintaxe, porque é. Alguém definiu que fosse. Se eu mudar o valor de B, muda aqui, ó. Entenderam porque, por enquanto, eu não entro diretamente com vocês na linguagem de programação? Porque vocês vão ter que aprender essas coisinhas da linguagem, senão o código não funciona. O que eu quero que vocês aprendam, a linguagem eu vou deixar por último, lá na frente, para fazer alguns testes. Cadê aqui? O que eu quero que vocês aprendam é a lógica. Veja que o meu código aqui tem uma lógica. Se eu pegar esse código aqui, dar um Ctrl+C, jogar aqui dentro, abrir um código novo aqui, ó, mais código, eu abro outra célula dessa, ó. Jogar isso aqui. Tu acha que vai rodar? Vou rodar aqui. Ele deu logo um sintaxe inválida, não sabe o que é isso aqui, não. Ele não entende. Ele não entende. Já vai dando logo pau do início aqui. Não funciona. Agora, é claro, hoje em dia, né, com as IAs da vida, se eu botar isso no chat GPT e pedir para ele codificar isso em Python, ele faz isso bem ligeirinho. A gente pode até fazer isso depois. Beleza? Então aqui, vamos voltar para o nosso código. Entendeu? Quem me perguntou. Conseguiu entender? Pode botar Sim, no chat obrigada. aí. Oi? Foi claro? Ah, professor, qual site usamos? Beleza, ficou claro aí, Júlia. E George? Pronto, Júlia. Show. Deixa para ver depois da aula, para você entender essa lógica aqui. George, o que significa o underline? Vamos lá. George, isso aqui não significa nada, George. É como eu disse a vocês. Aqui é só porque é a minha linguagem. Eu quis chamar, eu precisava de duas variáveis aqui, para calcular o resto de A dividido por I e o resto de B dividido por I. Então eu poderia chamar assim, ó, resto A, resto B. Dá no mesmo. Resto traço A e traço B. Não tem significado. É o nome de minha variável. O nome de minha variável pode ter um traço, um underline. Entendeu? É só para separar o nome resto da letra A. Somente. Só para ficar mais claro para vocês. Só uma prática. Certo? Depois tu diz no chat aí se entendeu. Se não entendeu, coloca que eu explico de novo. Mas continuando aqui, ó. I é 1. Quando A resto da divisão por I vai dar 0. Resto A vai ser uma variável que vai dar 0. Ou seja, o resto da divisão do primeiro número que eu quero saber, que é o MDC, é 0. O resto da divisão do segundo número que eu quero saber, o MDC, também é 0. Tá? Então, se os dois forem 0, pode ser que esse número, que no caso é o I, seja o máximo divisor comum. Então, se resto A e resto B são iguais a 0, o MDC é igual a I, que é 1. Mas calma lá, Tiago. A gente sabe que o MDC não é 1. É porque falta a gente testar os outros valores de I. Lembre que esse laço de repetição aqui, diferente do enquanto, é um laço de repetição em que o I vai ter valores de 1 até o valor menor. Que nesse caso aqui,
deste nosso exemplo está sendo 20, que é o menor número entre 30 e 20. Então, de 1 até 20, ele vai variar. Então, I é quanto agora? I agora é 2. Certo? I agora é 2. Quanto é A? 30 dividido por 2, 15, resto, 0. 20 dividido por 2, 10, resto, 0. Resto A e resto B igual a 0? Sim. MDC agora é igual a quanto? I. Quem é I? 2. Quem é MDC agora? 2. MDC não é mais 1. Vai agora I, agora é 3. Ele vai sendo incrementado. Ele só para quando ele for menor. 30 dividido por 3, 10, resto 0. 20 dividido por 3, 6, resto 2. Então, resto A e resto B são iguais a 0? Não. Então, ele não entra aqui. Ele não entra no MDC igual a I. Então, o MDC agora não vai ser igual a 3. MDC continua sendo igual a 2. 4. Acontece a mesma coisa. Resto A, né? Não vai ser resto, 20 vai ser, mas aqui não vai entrar. Porque os dois não vão ser 0. MDC continua sendo 2. 5. 30 dividido por 5 dá 6, resto 0. Resto A é 0. 30 dividido por 20 dividido por 5, 4, resto é 0. Ok, resto A e resto B igual a 0. MDC igual a 5. Opa, MDC agora é 5. Mas eu terminei o laço? Não, continuo. 6. 30 dividido por 6, ok, 0. O resto. 20 dividido por 6 não dá, então não entra. MDC continua sendo 5. 7 é a mesma coisa. 8 é a mesma coisa. 9 é a mesma coisa. 10. 30 dividido por 10, 3. 20 dividido por 10, 2. Todos os dois têm um resto 0, dão. MDC é quanto? Opa, 10. Beleza. Mas acabou? Não, ele vai fazendo. 11, 12. Mas só que nenhum aqui vai dar mais. Por quê? Por mais que o 15 dê resto A igual a 0, o 20 não vai dar. Então não vai entrar e o MDC vai continuar sendo 10. A lógica que eu usei olhando ali no Excel. Aí você pode pensar, bem, professor, como é que a gente sabe que... Veja bem, a gente sabe que o MDC deu 10 e depois de 10 não tinha chance nenhuma de nenhum número mais ser divisível, porque esse 10 já passou. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 não teria como, porque o 20 não ia ter nenhuma divisão por ele, 0, né? A não ser o próprio 20. A não ser o próprio 20. Vocês entenderam o que eu estou querendo dizer? A gente executou aí, a gente gastou computação de graça, testando com 11, com 12, com 13, com 14, com 15, com 16, com 17, com 18, com 19. Com 20 não, porque com 20, que era o menor número, né? Com 20, que era o menor número, poderia acontecer, né? Poderia, porque 20 dividido por 20 dá resto 0. Mas não vai dar com 30. Sim, não dá com 30, mas se fosse 40. Né? Se fosse 40 no lugar do 30, ou se fosse 60 no lugar do 30, o que é que ia acontecer? 60 menor do que 20? Não. Menor ia ser 20, do mesmo jeito. E ia de 1 até 20, né? E ia de 1 até 20. E a gente só ia encontrar o MDC quando o I fosse 20. Né? Porque o MDC era o próprio menor número, né? As situações em que o MDC é o menor número. Quando é que isso acontece? Quando ele é dividido pelo maior número e dá 0. Opa, tem uma informação a mais aqui. Vamos melhorar nosso código. Eu executei, fiz cálculos desnecessários. Então, como é que eu faria aqui para parar no 10? O menor ser igual a 10. Bem,
Muito simples, só eu fazer isso aqui, né? Menor não foi 20? Depois eu poderia dizer isso, ó, menor recebe. Esse é o meu recebe, sabe? O igual aí. Vai receber o valor de menor dividido por 2. Menor vai ser 10. Por quê? Eu vou economizar a computação. Eu vou economizar a computação. Eu não vou até 20, eu vou só até 10. Porque eu sei que depois de 10 não tinha chance. Ah, Tiago, mas tu sabe, porque tu sabe qual é a entrada. Mas a entrada, a priori, a gente não vai saber, que é o usuário que vai dizer. Porque se fosse no caso 60, daria certo aqui? Não daria. 60 é menor do que 20? É. Desculpa. Não é, né? Então, o menor vai ser 20, vai ser o valor de B. Show. Então, o menor vai ser menor dividido por 2. Menor, na verdade, vai ser 10, então. Então, ele vai até 10 aqui. Ok. Qual o valor que ele vai encontrar aqui se eu for até 10? MDC vai ser 10. Né? Porque ele vai chegar no valor 10, 60 dividido por 10 vai dar 6, resto 0, e 30 dividido por 10 vai dar, e 20 dividido por 10 vai dar 2, resto 0. E o MDC vai ser 10. Só que está errado. O MDC é 20. Mas só deu errado isso. Veja, eu estou fazendo isso agora aqui na mão, tá? Eu nem preparei isso antes. Só deu errado isso porque o menor número, que é 20, era dividido pelo... tinha divisão. A divisão do maior número pelo menor número já dava resto 0. Opa! Então vamos fazer o seguinte. Vamos fazer esse teste antes. Eu não calculo nada, na verdade. Eu não entro nem aqui. Eu quero logo perguntar o seguinte. Eu faço o seguinte. Resto, vou chamar aqui resto geral, tá? Vou criando o nome das variáveis. De A mod B. O que é isso? O resto da divisão de A por B. Calcula aqui. 30 e 20, qual o resto? 10, beleza. Aí eu vou fazer se resto geral for igual, eu vou fazer assim o igual, ó, vou fazendo diferente, igual a 0, faça isso aqui, só que aqui eu vou botar tudo isso aqui para frente. Opa, fiz besteira. No bloco de notas não dá para fazer isso. Olha o que eu vou fazer aqui, ó. Vou dar uma indentada aqui em cada um, tá? O que é isso, professor, que está fazendo? O que eu estou fazendo aqui é colocando todo esse código dentro desse primeiro se. Ó, isso tudinho aqui agora, que antes era executado independente de qualquer coisa, agora só vai ser executado. Na verdade, não é nem se é igual, aqui é para ser se é diferente. Diferente eu vou fazer assim, tá? Esse é o meu diferente. Poderia ser esse aqui também. Pronto, esse é melhor. Se o resto for diferente, é que eu vou entrar aqui. Porque se resto não for diferente, resto é o quê? Igual. Aí é fácil. Se o resto da divisão de A por B for igual a 0, veja, 30 dividido por 20, resto é 10, não é igual a 0. Então ele entra aqui. Se isso acontecer, aí ele entra aqui e executa isso aqui. Beleza? Beleza. Mas se não for 30 e 20, for 60 e 20, ou for 50 e 10, o resto vai dar 0. 60 dividido por 20 dá 3, resto 0. 50 dividido por 10 dá 5, resto 0. Mas se isso acontecer, quem é o MDC? É um próprio menor número. Concorda? Aí eu posso até fazer o seguinte, se é o próprio menor número, eu vou ter que sempre calcular esse menor número, eu vou dar um Ctrl X aqui, vou jogar esse menor para cá, esse cálculozinho. Gente, não se assustem. Programação é assim mesmo, é quebrando a cabeça e vocês entendendo. Tentem depois, assistindo essa aula, porque isso não tem aula, isso não tem nenhuma aula minha, tá? Essa é a diferença da aula gravada e da aula online ao vivo. A aula online ao vivo eu pego o material e vou falando aqui, vou dando a aula, né? É diferente. Claro que tem outras aulas que eu explico, coisas semelhantes, mas essa específica desse jeito aqui não tem. Então o que é que eu estou fazendo aqui? Bem, eu faço o seguinte.
Eu calculo logo o menor número aqui. Vou dar esse Ctrl X para cá. E perguntem, pessoal, perguntem qualquer coisa, por mais boba que você acha que seja, não é boba. Perguntem aí no chat, no final eu respondo. O colega perguntou, esse underline significa o quê, professor? Nada, é só porque eu quero botar o nome de minha variável com underline. Nesse caso aqui não significa nada. Então eu calculo logo quem é o menor número dos dois, depois eu pego, inclusive eu não devo fazer resto de A mod B não, porque pode ser que B seja o maior número. Vocês entenderam? Pode ser que A seja 30 e B seja 60. Né? Eu tenho que primeiro calcular o menor número aqui. Depois que eu calcular o menor número, eu tenho que fazer assim, ó. Eu já vou calcular o maior número também. Eu vou fazer isso, ó, preste atenção. Se A for menor do que B, menor é A. E maior é igual a B. Se não, se A não for menor do que B, é porque ele é maior. Então, menor é B e maior é igual a A. Criei essas duas variáveis, menor e maior. Tá? Essas duas variáveis, aparentemente, elas só estão aqui. Tá? Eu não vou entrar em detalhes aqui quanto ao fato de usar essas variáveis aqui embaixo. Mas eu vou fazer o seguinte. E aqui eu faço assim, ó, maior, menor. O resto da divisão de maior por menor. Vai ser o resto geral. Porque eu não, onde eu entrar aqui, ele vai ter que entrar em um dos dois si, ou aqui ou aqui. Onde eu entrar, eu vou descobrir quem é o maior e quem é o menor. Se é A ou se é B. Certo? Depois eu pego o resto da divisão do maior número pelo menor número e boto em resto geral. Uma prática normal, galera, eu vou falar para vocês, tá? Aqui, ó, A e B tá aqui em cima, mas eu não disse quem era resto geral. É bom eu dizer aqui. Dizer que resto, inicializar os valores, tá? Inicializar maior com 0 e inicializar menor com 0. É uma prática também na programação. Só para deixar mais claro. Certo? Então eu inicializo eles com 0. Esses valores aqui vão vir do usuário. Aqui eu pergunto, A é menor do que B? Se for, o menor valor é A e o maior vai ser B. Se não for, é porque o menor valor é B e o maior valor, no caso, vai ser A. Aí eu tiro a divisão do maior pelo menor e pergunto, se o resto dessa divisão, ou seja, se for 50 e 10, ou se for 80 e 40, ou 60 e 20, ou 60 e 30, o resto dessa divisão é 0. Se ela for diferente de 0, é que eu vou entrar aqui. Aí é que eu vou diminuir aqui o meu laço, né? Menor. Eu vou nem botar menor aqui, eu vou botar mais menor não, vou botar topo, né? Vai ser a metade de menor, então aqui eu vou até topo. Porque quem é menor? É o menor número. Se for 30 e 20, vai ser 20. Mas topo vai ser 10. Porque o que é topo? Topo é até onde eu vou. Então eu diminuí. Aí você diz, Thiago, aquele problema 30 e 20, tudo bem. A gente sabe que vai dar certo fazendo isso aqui, quebrando, para não ter que fazer o laço ir até menor. Beleza? Para não precisar fazer o laço ir até menor. Ok. Aí eu estou indo até topo, que é a metade de menor, ou seja, eu faço meu código ir mais rápido. Mas aí eu tenho que ter cuidado para não errar. Aí foi aquela questão. Bem, 30 e 20 dá certo. Por quê? Topo vai ser 10, ele vai até 10, o MDC vai terminar sendo 10 e vai dar ok, porque o MDC é 10. Ok, massa. Mas se for 40 e 20, aquele problema que eu falei quase agora, se for 40 e 20, o MDC vai ser 20. Então, se eu quebrar aqui, vai ficar até 10 e eu não vou chegar a testar 20. Só que se for 40 e 20, ele vai ser quebrado aonde? Aqui, ó. Ele vai ser detectado aqui. Porque se for 40 e 20, maior é 40, menor é 20, o resto da divisão é 0. Se resto 0, resto geral vai ser 0. Se resto geral é 0, ele não entra nesse si. Ele não roda isso. Então, se resto geral é 0, se não, o que é esse se não, galera? Isso aqui é se for verdade, se ele for diferente de 0. Se ele não for diferente de 0, é porque ele é igual a 0. Se ele é igual a 0, cara,
Se ele é igual a zero é porque eu já descobri o MDC. Eu dividi o maior pelo menor, deu zero. O MDC é o menor número, então o MDC é igual a menor. Acabou-se. Então, ele só vai entrar aqui se for diferente de zero. Né? Então, se for diferente de zero, ele entra, e aí ele quebra, porque eu já sei que não vai ser, o próprio menor número não vai ser o MDC mais, que se fosse já tinha sido detectado antes. E um número que é maior do que a metade do menor número, acompanhe meu raciocínio, um número que é maior do que a metade do menor número, não tem como ser o MDC, porque nunca a divisão de um número por outro, que é maior do que a metade dele, vai ter resto zero. Como é que eu divido 20 por qualquer número maior do que 10 e o resto vai ser zero? Nunca. A última divisão, exceto o próprio número, né? Exceto o próprio 20. Mas aí, se for o 20, ele vai ser detectado aqui antes. E aí eu mando imprimir. Imprimir seria aquele print lá no Python, né? O MDC é igual a... Aí eu posso fazer assim, né? Igual eu fiz lá no Python, né? Igual é... Ou eu posso botar um maisinho aqui. Igual a MDC. Inclusive, MDC é bom que seja inicializado também aqui. MDC inicialmente é zero. Se MDC der zero, vai dar uma bronca, né? Mas MDC vai ter que receber algum valor aqui, né? Vai ser igual a MDC. E eu ainda posso, olha, deixar meu programa cada vez mais, né? Posso fazer um se MDC igual a zero. Esse aqui só se MDC é diferente de zero, né? Porque eu não posso ter um número dividido por zero. Então, isso aqui só pode existir se MDC for diferente de zero. Se não, é porque se MDC for igual a zero, né? Ou seja, sei lá, deu algum problema e ele continuou como zero aqui. Se MDC é igual a zero, eu posso imprimir aqui. O valor não foi encontrado. Ele não pode ser zero, né? Não sei se esse algoritmo funciona, tá, gente? Eu fiz agora, pode ser que sim, pode ser que não. Se vocês tiverem dúvidas, me perguntem. Mas vamos fazer uma brincadeira aqui. Deixa eu só olhar. Tem alguma dúvida, pessoal? Deixa eu ver aqui. Beleza. Professor, Sim. eu fui tentar entrar no site, né? Aí tentar fazer um código. Aí nesse site, tipo, a gente clica no botãozinho que é tipo como se fosse um negócio, né? De clicar pra começar o código. Só que, tipo assim, demora muito, é normal isso. Porque, tipo, eu tô esperando. Como eu mostrei a vocês. Mas assim, ó, se preocupem, clique aqui em New Notebook. Se preocupem. Você está dizendo clicando nessa setinha aqui? Uhum. Na primeira vez demora, depois nem tanto. Mas olha, não é para demorar 10 minutos, não. Mas olha, uma coisa que eu peço a vocês, se preocupem em entender a lógica, gente. Até porque, gente, essa lógica vai ajudar vocês aí nos estudos, principalmente o pessoal que está estudando para o Enem. Vai ajudar muito. Olha que raciocínio eu precisei ter aqui para calcular o MDC de um número. Uma vez que tu tiver esse algoritmo aqui na cabeça, tu implementa e faz um código teu para calcular os MDCs aí da vida. O Python, vocês podem ir brincando, nada impede. Vocês podem também usando, e faz bem. Mas dê prioridade a fazer as atividades aqui, assistir e entender essa lógica, tá? E hoje em dia, pessoal, como vocês vão ver agora, eu posso aqui chegar e mostrar para vocês. As IAs aí faz esses códigozinhos, todinhos. Só que não é isso que vai substituir o programador. Não, não é isso. Vou gerar o código aqui que o professor pediu e vou... Não, você não vai estar
fazendo a ideia do curso, que é raciocínio lógico, é fazer você pensar. Né? Na hora da prova lá do Enem ou na hora da vida real, nem sempre você vai estar, nem você não vai ter IA para você, né? E na vida real, mesmo que você vá para a área de informática, vá programar, antes de tudo você tem que ser um bom programador, para depois saber usar essas IAs, né? Porque senão não adianta, você não vai saber o que fazer, não vai entender o que ela está fazendo. Todo dia você vai ter que estudar programação. Eu vou fazer só um teste aqui, ó. Ctrl H, vou pedir para ele substituir MDC por resultado. Substituir o nome da variável MDC por resultado. E vou jogar lá no chat GPT, esse meu código, para ver se ele está certo, pode ser que ele não esteja. Eu não rodei, não testei. É muito comum. Olha, é muito comum. Você vai rodar um código e roda a primeira vez e ele tem bug. Tá? Ele tem um bug. É muito normal isso. É comum que ele não tenha. Né? Então tem aqui lógica de programação, já um contexto para ele melhor. Eu vou dizer aqui... analise o código, o pseudocódigo abaixo analise e comente o pseudocódigo abaixo. Comente informando o tipo de problema. Vamos ver se ele consegue, né? Analise e comente informando o tipo de problema que o pseudocódigo abaixo faz. Vamos ver. Ele explicou, verifica se o número é divisível, se for... Olha, se não for, procura o maior entre dois números. Testando um até a metade, ele detectou, né? Porque nenhum divisor comum pode ser maior que a metade do menor valor. Se maior igual, então o menor já é o MDC. Perfeito. Rapaz, é isso que eu digo. Faz sentido. Eu pedi isso para vocês. Mandar esse código, dizer analise e diga o que ele faz. E você chegar aqui, botar no chat GPT e mandar para mim bonitinho? Galera, aí você está perdendo tempo. Não façam isso. Aí eu vou impedir? Não. Tem como. Você vai estar se enganando. Você tem que tentar fazer. E dizer a mim, professor, eu tentei fazer. Mas depois que eu fiz, eu pedi para o chat GPT me corrigir. E ele me corrigiu e o resultado foi esse. Aí show, você tentou e ele lhe corrigiu. Entendeu, galera? Ó, se não, ele percorre de 1 até menor dividido por 2 e guarda o último número i que divide os dois números sem deixar resto. Por fim, imprime o valor encontrado ou informa que não foi encontrado, embora esse não encontrado só aconteceria se ambos os números fossem primos entre si e o maior divisor comum fosse 1, mas o algoritmo pegaria isso de qualquer forma. Ele ainda acrescentou aqui o que eu nem comentei. Esse é um algoritmo de cálculo do MDC, máximo divisor comum, entre dois números inteiros. O MDC é o maior número que divide ambos os valores sem deixar resto. Esse algoritmo usa a abordagem de força bruta, tentando todos os possíveis divisores de 1 até a metade do menor número. É uma solução válida, mas não tão eficiente quanto o clássico algoritmo de Euclides, que faz isso de forma mais otimizada, usando as divisões sucessivas, que é aquele que a gente testou antes. Comentário final. Tipo de problema: divisibilidade, teoria dos números. Propósito: determinar o máximo de componente de dois números inteiros. Método: força bruta com verificação de todos os divisores comuns possíveis. Melhoria possível: poderia ser utilizado com o algoritmo de Euclides. Se quiser, posso escrever o mesmo código, mesmo algoritmo usando o método de Euclides. Quer? Sim. Por favor. A gente já sabe o que ele vai fazer, né? É aquele anterior lá que eu botei no slide. E ele aqui botou o pseudocódigo. Ó, resto, A recebe B, tal. Pronto.
Se você souber esse algoritmo de Euclides aqui mentalmente, você resolve o MDC de qualquer número, né? De forma mais rápida do que o que a gente tentou explicar. E eu fiz isso aí de propósito, pessoal, para que a gente fosse raciocinando como um algoritmo funciona. Explicação, a ideia aqui é simples. Enquanto o resto da divisão A por B for diferente de zero, que é isso aqui, atribui o valor de B a A, atribui o resto da divisão a B. Quando B se tornar zero, o valor de A vai ser o mesmo de C. Aí ele faz aqui. Esse método é muito mais rápido do que testar todos os divisores, principalmente para números grandes, porque reduz o número rapidamente a cada interação. Se quiser, posso deixar um exercício para alunos. Olha aí, vocês querem? Testarem esse algoritmo manualmente com valores ou até escrever a versão dele para outras linguagens pseudocódigo, Portugal, Visual. A gente fez o nosso exercício aqui. Esse não é nem um pseudocódigo, né? Pseudocódigo é mais, como ele disse aqui, em Portugal e Visual Alg, que são meio que linguagens de programação que funcionam com uma sintaxe bem parecida com essa. Por exemplo, vou pedir para ele escreva em Portugal e no Visual Alg. Ó, ele vai escrever um código. Esse código aqui funciona no computador. Você pode até pedir aqui a ele. Ó, esse aqui acho que está no Portugal e aqui no Visual Alg, bem parecido. Ó, ele usa isso aqui para diferente, usa isso aqui para receber o valor, usa o mod para calcular o resto da divisão. No Portugal, ele já usa o percentagem, né? É diferente. Usa isso aqui como diferente, usa a setinha como atribuição. Isso é a sintaxe. Declarar A, B e resto como inteiro. Né? Eu já dei esse curso também usando o Visual Alg, tá? Porque fica mais fácil de entender a lógica. Mas hoje em dia eu prefiro escrever, né? Descrever o algoritmo. E aí, Python, velho, que já é uma linguagem utilizada, dá para se entender facilmente. Ele até diz, ó, usamos mod para operador de resto de divisão. Escreva, não pula linha, escreva e um L, já imprime com quebra de linha. Enquanto faça, fim enquanto, é bem padrão do Visual Alg. Se quiser, posso montar uma ficha de exercício com esse algoritmo e alguns testes para... Olha, eu estou pensando em aceitar a sugestão dele. O que é que vocês acham? Bom demais, gente. Bom demais. Vocês precisam estudar, entender, e aí vocês podem usar as ferramentas de IA para auxiliar vocês. Né? Não há problema nisso. Deixa eu só pedir aqui, o que é que eu ia pedir a ele? Esqueci. A aula todinha, mas a gente ficou no algoritmo 11, né? Eu vou colocar como atividade. Eu vou deixar essas convenções para a próxima aula, mas vou colocar como atividade para vocês. O estudo do algoritmo 12, que é o calcular as raízes de uma equação de segundo grau. Todo mundo aí já sabe como é. Aí vocês vão entender como esse algoritmo funciona usando esse fluxograma. Né? O que significa cada esse fluxograma desse? Por exemplo, o losango é um teste. Se verdadeiro vem para cá, se falso vem para cá. Eu já falei isso na aula passada. Isso aqui, ó, é um envio de informação. Esse trapézio aqui significa que eu estou lendo as variáveis ABC. Então vocês vão estudar o algoritmo das raízes, vão estudar o fluxograma das raízes, vão estudar isso também, esse problema das temperaturas, vão estudar o problema da fluxograma das temperaturas, e aí eu vou passar um exercício onde vocês vão... Aqui está a explicação, né?
Vocês, na verdade, vão estudar esses fluxogramas, tá? Estudar, eu vou pedir para que vocês estudem, para que o assunto continue, tá, gente? Que a gente pula, que eu ia falar disso hoje. Mas aí a gente focou muito no algoritmo da MDC, que foi muito bom. Vocês vão estudar esses fluxogramas. Estude o slide 27, 28, 29. O próprio algoritmo de Euclides que a gente fez aqui, ó. 30, 31, 32 e o 33. Estudem do 27 ao 33. Vou botar lá como atividade. Estudar do 27 ao 33. E aí eu vou passar um algoritmo ou dois para vocês resolverem usando fluxogramas. Tá? Que não sejam esses, né? Óbvio. Aí vocês podem fazer no papel, vocês podem fazer no PowerPoint, vocês podem fazer em qualquer software aqui no Google mesmo você tem o... Acho que é o Google Draw. Deixa eu ver se é isso. É no Docs, eu acho, né? Que a gente acha aí. Se alguém souber, pode me ajudar aí. Não, aqui ele não tem não, mas ele tem um de desenhar aqui da Google. A Google tem aplicativo que sobe. Deixa eu ver qual era. Acho que era aquele drawing mesmo que eu abri. Escrevi tudo errado, não. É esse mesmo. Crie diagrama. Você pode usar aqui o Google Draw para criar, deixa eu ver. Ó, formas, tem várias formas, né? Aí vocês podem usar esse software aqui para isso. Né? Aí, ou se achar melhor, faz no papel mesmo, a lógica, mais rápido talvez para vocês. Tira uma foto e dá o upload da atividade e a foto. Entenderam? Eu vou passar ainda essa atividade, só estou adiantando. Ah, lembrei o que eu ia pedir a ele. Aí eu vou até pedir isso aqui. Se quiser, posso montar um monte. Eu salvo aqui, qualquer coisa eu... Depois eu dou uma olhada nisso que ele fez. Mas o que eu vou pedir é... apenas para mostrar para vocês funcionando. Já gerando aqui em Python. Ele fez uma diferente. Com avaliação de entrada para números positivos e diferentes de zero. Eu vou usar esse que é mais simples. Então você vem aqui, copiei. Estou rodando o código aqui. Ó. Ele está dizendo qual é o valor de A, ele está me pedindo. Eu vou botar 30. Qual é o valor de B? Está rodando essa linha aqui agora. 20. Aí ele botou o MDC é 10. Né? Ele rodou exatamente aquele algoritmo. Enquanto B, né? Enquanto while. Aqui são palavras reservadas da linguagem. A gente não está estudando ainda a linguagem de programação. Só vou mostrando assim a vocês, né, dando pinceladas para vocês entenderem que a lógica que a gente aplica nos problemas a gente implementa em linguagens. Então, por exemplo, aqui, ó, aquele enquanto que eu tenho aqui,
pulou esse slide, não foi? Depois eu vou dar uma olhadinha. Mas tem na aula gravada, eu comento ele. Se vocês assistirem aí, vai ser legal. Esse enquanto y diferente de zero, como ele faz no Python? Enquanto b diferente de zero. 2 pontos. Esses 2 pontos aqui significa o quê? A mesma coisa do meu faça aqui, ó. Faça. Ou seja, é a sintaxe. Né? Veja que ele tem essa edentação aqui. Ó. Se você botar assim, não vai funcionar. Tem que estar edentado. Veja que é a mesma coisa aqui, né? Ó, essas 3 linhas, essas 3 linhas. O Python também aceita isso aqui. Não aceita mais não, essa versão. Tá? Depois ele imprime. O MDC é o valor de A. Que é o valor que fica lá em A. Que A na verdade, vai mudando de valor, né? Só que aqui, ó, se você botar 50 e 100, ele aceita. Ele aceita aqui por causa do track do resto. Mas ele tem, por exemplo, se você botar aqui menos 50 e 20. Né? Ele meio que... Ah, não é isso não. Deixa eu ver aqui. O teste que ele falou aqui é para números positivos diferentes de zero. Deixa eu ver se... Copiar. Vou jogar esse teste aqui. O que é que ele fez diferente aqui? Aqui ele criou uma função mesmo, eu não vou entrar nesse mérito aqui porque é mais avançado. Agora, né, para vocês. A função que calcula é a mesma coisa, ele só jogou dentro de uma função. Beleza, galera? E vocês? Vamos lá, professor, por que tem esses espaços enormes entre algumas palavras, frases? Tu tá falando isso aonde? No código Python ou aqui no nosso material, aqui no... Tu tá falando isso, esse espaço aqui, ou tu tá falando isso aqui no código? Espaçamentos que tu diz esse espaço aqui. Se for isso aqui, é só por questão de organização, para não ficar assim. Ó. Por quê? O código, ele é uma característica da programação é que o seu código seja legível, tá? Fácil de entender não só a lógica, como por exemplo, entender que isso é um algoritmo de Euclides, entender que isso é um cálculo de MDC, como entender também, ler a leitura, como a redação que você escreve, tá edentadazinha, né? Tá alinhada, né? Não é que ele não vá funcionar se eu fizer isso aqui, ó. Ele vai funcionar do mesmo jeito. Tá? Ele vai funcionar do mesmo jeito. Poderia até piorar aqui a situação, mas ele vai funcionar do mesmo jeito. 30, 20, só que fica pior de você ler e entender, se isso for o espaçamento que você está dizendo. Você, inclusive, poderia até fazer isso aqui, ó. Deixa eu ver se ele... Não, aqui não, porque eu teria que botar um separador que no Python é o próprio enter. Não sei se eu fui claro. Da margem. Tu tá dizendo disso daqui, é? Daqui para cá, isso aqui. Se for, é porque também é a mesma coisa. Eu não preciso escrever, continuar escrevendo o código aqui, porque fica mais difícil de ler e entender. Para a aula não ficar tão grande, pessoal, eu vou parar por aqui a gravação. Acho que tem 1h30, mais ou menos. 1h30, exatamente. Em cima. E aí... Fico
na dúvida aí vocês. Podem perguntar aí por texto ou por áudio. Se não tiver, eu vou parar por aqui. Beleza? Eu vou parar aqui agora, mas se tiver alguma dúvida eu ainda tiro.